Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 28, versos 1. Se ouviste atentamente a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, baixa o microfone, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvir a voz do Senhor teu Deus. Eu vou ler mais uma vez para você memorizar na sua mente o que aqui Deus está falando. Tem alguém com o celular ligado? Eu estou ouvindo o som de celular ligado aí. Deixa o som de celular desligado, não estou conseguindo ouvir aí. Meus ouvidos é muito sensível, eu escuto muito bem, viu? Escuto em distância. Aleluia. Quem está com o celular ligado aí, desliga, em nome de Jesus. Vou ler mais uma vez para vocês entenderem o que é que Deus está falando. Se ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não fecha a Bíblia não, deixa ela aberta. Deixa ela aberta. Senhor amado Deus e eterno Pai, amigo Espírito Santo, aqui está a tua palavra. Que o Senhor venha, meu amigo, falar conforme o teu querer, a tua vontade neste lugar. Espírito Santo, aqui está os teus filhos, aqui estão as tuas filhas. Que o Senhor possa abrir o entendimento para entender a tua voz, Senhor. Espírito Santo, toca na mente dos teus filhos e da tua filha, em nome de Jesus, para eles entenderem de uma vez por toda que quem manda é o Senhor. Ó Espírito de Deus, por favor, te peço, põe anjo na porta, põe anjo no meio desta igreja, põe anjos aqui comigo no altar. Em nome do Senhor Jesus, corta todo laço, corta todo bloqueio, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Toma esse ambiente, Espírito Santo, e fala do teu jeito, fala do teu modo, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Queria que você aplaudisse a palavra de Deus. Oh, glória! Aleluia! A palavra de Deus nessa noite, irmão, está dizendo sobre ouvir a voz de Deus. É uma de situações que no dia de hoje muitos não conseguem ouvi-lo, a voz de Deus, e não compreende detetificar a voz de Deus. E por não reconhecer a voz de Deus, muitos estão perecendo, por não discernir a voz de Deus. Aí muitos chegam dizendo: ó, Deus mandou te dizer isso e isso, mas já tem 10 anos que nada se cumpre, e você achou que foi Deus, e não foi Deus. Então você não está sabendo discernir qual é a voz de Deus, porque está sim de profetas dizendo que foi Deus que mandou, que é Deus que está falando, aonde Deus não está falando coisa nenhuma. E muitos vivendo uma ilusão, esperando aquela promessa falsa. Assim está a igreja no dia de hoje, vivendo uma esperança falsa de alguém diz: ó, Deus está dizendo que vai fazer isso e isso, e você está esperando até hoje nada. Então não foi Deus. Então não foi Deus. Porque quando o papai fala, ele resolve, não leva um mês, não leva ano. O que Deus quer fazer na sua vida de bom, não vai esperar amanhã, Ele vai fazer hoje. É hoje, não é amanhã. Esse negócio de promessa que Deus diz que Deus... Não, que
Deus for de fazer, Ele vai fazer. Aleluia. A Bíblia diz que Ele é o Deus de já. É o Deus de já. É o Deus que faz e que manda tudo e todas as coisas. Aleluia. Nessa noite eu tenho algo de Deus para aplicar no teu coração. Eu só quero que você abra a sua mente só para entender isso, que você compreenda a palavra de Deus e o que é que a palavra de Deus está falando. Glória a Jesus. Aqui se trata da terra prometida. Aqui se trata de Canaã, uma promessa que Deus fez para os seus filhos. Só que a Bíblia diz que Josué e Caleb entraram na terra prometida, e eles viram que na terra prometida em Canaã tinha frutos bons e a terra era boa, mas eles olharam e viram que tinha gigantes, e era gigante de todo tipo. Mas Josué e Caleb não importaram com os gigantes. Disseram: ou com gigante ou sem gigante, a terra é nossa. Deus nos deu essa terra e nós vamos tomar posse dela. Não importa quanto gigante esteja nela, se Deus diz que é nossa, é nossa. Aleluia. Só o que me chama a atenção desse texto, que é Deus falando com o povo. Aleluia. Que no meio dessa terra boa, para os frutos dar, mesmo a terra sendo boa, para os frutos produzir, o seu povo precisava reconhecer a voz de Deus e viver em total obediência a Ele. Deus diz nas escrituras aí: se você me obedecer, terás bênção, terás prosperidade, terás riqueza, viverão em abundância se me obedecer. Se produzir os meus mandamentos, o Senhor vai te abençoar todas as nações. Se você viver em total obediência a Deus e procurar ouvi-lo, a sua voz. Aleluia. O texto é bem claro. Todo mundo quer bênção, todo mundo quer vitória, todo mundo quer prosperidade. Quem aqui não quer? Todo mundo quer, mas ninguém quer obedecer. Aleluia. As bênçãos quer, mas obedecer não quer. Então, se não obedece, a bênção também não chega. Aí está o motivo de muitos crentes viver uma vida de miséria. Aí está o motivo de muitos cristãos batendo na porta do vizinho: irmão, vizinho, ei, me arruma 1 quilo de café aí, pacote de café, é 1 quilo mesmo, pacote de café, pacote de açúcar. Deus não quer você mendigando, quer? Deus não quer você mendigando, mas tem muito crente fazendo isso. Ô irmão, me empresta aí tanto. Deus não quer você tomando emprestado. A Bíblia diz que é pra gente dar emprestado e não cobrar. A Bíblia diz que é pra gente ter e dar e não cobrar. Está escrito. Agora, por que o povo de Deus vive assim? Sofrendo, passando situação. É simples entender. Abra a mente. Não está obedecendo a Deus. Não está obedecendo a Deus. Não está cumprindo os seus mandamentos. Se você cumprir os mandamentos do Eterno, o Senhor está dizendo para ti que vai te abençoar em todas as nações da terra. Isso quer dizer o quê? Que aonde você for, que aonde você colocar as plantas das mãos e as plantas dos pés, o lugar será abençoado. Tudo que tu plantar dará frutos bons.
se tu obedecê-lo a Deus e procurar ouvir a sua voz. Aleluia. O segredo está aí em Deuteronômio 28 a seguir. Se tu for ler esse texto todo, tu só vai ver aí Deus falando de bênçãos, mas Ele está deixando bem claro: se me obedecer, se cumprir os meus mandamentos, eu farei tudo isto. Deus é fiel? Ele é fiel com as suas palavras. O que Ele diz, Ele cumpre. O problema não é Deus, o problema é nós, que não quer se encaixar nas promessas de Deus. Se a gente não consegue se encaixar nas promessas de Deus, a gente não vive os sonhos de Deus na nossa vida. Aleluia. Então, se tu quer uma vida diferente, uma vida abençoada, procura obedecê-lo a Deus. Procura cumprir o seu mandamento, que Ele vai te abençoar em todas as áreas. Seja na saúde, seja na financeira, seja no casamento, seja lá onde for, Ele vai te abençoar em todas as áreas. Aleluia, glória a Jesus. Mas se você obedecer a voz de Deus, Deus estava dizendo: Josué, Caleb, a terra é boa, tem fruto, mas tem uma regrinha, viu? Se vocês continuarem me ouvindo nessa terra, vai prosperar. Agora, se vocês parar de me ouvir, mesmo a terra boa, não vai dar nada. Aleluia. Mesmo a terra sendo boa, se eles parassem de ouvir a voz de Deus, não daria fruto mais. Aleluia. Me lembro bem de uma passagem de Abraão e Ló. Eles estavam em uma terra boa, e tudo que Abraão e Ló fazia prosperava. A Bíblia diz que é tanto que era muitas cabeças de boi, de camelos e ovelha que se misturava entre o rebanho de Abraão e o rebanho de Ló. Até chegar um determinado tempo que eles estavam discutindo, brigando, porque os rebanhos estavam se misturando e estava causando discórdia entre um e outro. Deus foi lá e disse: Abraão, está na hora de você se separar de Ló. Está tendo confusão, está tendo briga. E no meio de briga, no meio de discórdia, o Senhor não opera, quem opera é o diabo. Aquilo que estava dando certo, quando começa a ter discórdia, começa tudo a dar errado. Aí Deus disse: Abraão, diga para Ló escolher a terra que ele quiser. E não se preocupe não, Abraão, que eu estou contigo. Aleluia. Abraão obedecia a Deus, mas Ló não. Aí Abraão disse: Ló, é o seguinte, já deu até aqui, está na hora de eu ir para um canto e tu ir para outro. Pode escolher aonde tu quiser ficar. Aí Ló disse: é mesmo, Abraão? É, pode escolher. Escolha a terra que tu quiser. Aí o zoião de Ló olhou para as campinas do norte, aonde era tudo bom, terra boa. Aí Ló disse: eu quero essa terra aqui. Aquela terra lá de Sodoma e Gomorra, aquele tempo era bom. Aí Ló disse: eu quero aqui essa terra, que a terra é boa. Aí Ló disse: pronto, fica nessa terra, que eu vou seguir viagem para outra terra. Só que Abraão tinha o discernimento de ouvir a voz. Quem ouve a voz de Deus não se perde. Agora quem não ouve fica perdido, não sabe o caminho a seguir, não sabe qual terra boa. Para Ló a terra boa era aquela, ele ficou, e Abraão foi para outra terra. E a Bíblia diz que a terra que Abraão chegou não era boa, mas assim que Abraão pisou as plantas dos pés dele lá, a terra ficou boa. Aleluia. A terra produziu, porque aonde um homem fiel a Deus pisa os pés e coloca as plantas das mãos, tudo muda, tudo transforma, porque esse servo é o que? Obediente a Deus. Deus honra. Porque Jó era o homem mais rico do Oriente. Por quê?
porque era temente, era reto, íntegro, obediente a Deus. O segredo com Deus é este. Se você não se encaixar, aleluia, nos padrões de Deus, está perdendo tempo dentro da igreja com Bíblia na mão. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Todo vestido de crente é crente, sou crente. Mas se tu não está num padrão de Deus, está perdendo tempo. Está perdendo tempo dentro da igreja, está perdendo tempo com Bíblia na mão e você não obedece. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Ouça o que Deus está falando nessa noite. Não vou muito me demorar, porque eu vim só entregar algo de Deus e vamos embora. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Glória a Jesus. Aí então Deus disse, ó, Josué, para os frutos continuar em Canaã, precisa ouvir a minha voz, precisa seguir os meus mandamentos, para com que os frutos venham continuar brotando. Aleluia. Quer bênção de Deus? Obediência a Ele. Quer que Deus abençoe em todas as áreas? Obedeça a Ele. Sim ou não? É assim ou não é? E por que tu fica pedindo oração ao pastor? Ô pastor, ora aqui vai me abençoar em tal área. Não funciona. Enquanto tu não obedecer a Deus, não tem oração de pastor certo. Você está enganado. Enquanto você não obedecer a Deus, o pastor não vai fazer milagre nenhum. Aleluia. É uma vida de altar diante de Deus. Por isso que tem muitos pedindo oração e não sai do lugar. Pede oração para um, pede oração para outro. Vem um de não sei da onde, ora aqui por mim. E nada. Tu só pede, ora e nada. Obedeça que funciona. Obedeça a Deus que tudo está resolvido. Aleluia. Então tem certo tipo de oração que não é para o homem de Deus fazer por você. Tem certo tipo de causa na nossa vida que não é para o apóstolo, não é para o pastor. É você e Deus. É você e Deus. Entre você e Deus. Aleluia. Não é para o pastor. Se tu quer uma vida abençoada na tua vida, prosperidade, quem é que dá? Obediência com Deus. Não é a oração. Então se tu está precisando de viver uma vida abençoada, é obedecer a Deus. Não tem nada a ver de oração. Aleluia. Glória a Jesus. Quer que tudo mude na sua vida? Quer que você venha ter um casamento abençoado, uma vida financeira abençoada? Quer? Obediência a Deus. Tu pode fazer a campanha que for, a tua vida financeira vai continuar a mesma coisa. Enquanto tu não entender que precisa entrar no padrão de Deus. Se tu entrar no padrão de Deus, tudo vai fluir na sua vida. Tudo vai prosperar. Aleluia. E o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Aleluia. Vocês estão entendendo? Glória a Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Agora o apóstolo. Oi. Não responde, eu respondo. Oi. Mas como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Porque Deus deixou bem claro aqui no texto. Observe. Se você ler o texto, você vai ver aqui uma chave poderosa que Deus está dizendo para esta área. Se ouviste olha lá, verso 1. Se ouvires atentamente, com atenção, a voz do Senhor teu, olha o que o texto está dizendo. Tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todo segredo daqui, e procurar ouvir e reconhecer a voz do Senhor teu Deus. Você consegue reconhecer a voz de Deus?
Você consegue reconhecer a voz dele? Se você não consegue, você tem que aprender a reconhecer. Porque é isso que vai fazer a diferença. É reconhecer a voz de Deus. Quando Ele falar e te mostrar o caminho, tu obedecê-lo. Oh, Espírito de Deus. Ô apóstolo, como é que eu faço para conseguir isso? Para eu poder ouvir a voz de Deus, que eu não consigo a voz ver ouvir. Ei, Deus fala, diga assim, Deus fala. Ou você acha que Ele não fala? Ele é um pedaço de madeira? Ele é uma estalda que não cheira, que não ouve, que nada fala. Jesus, Ele está vivo. E tudo que vive, anda, ouve, enxerga. Jesus está vivo. Ele fala. Ele fala. Eu já falei com Ele hoje. Aí tem gente que... mas Jesus fala através da palavra. Não é só através da palavra. Isso aí é um falar de Deus através da letra. Mas Deus também tem outros meios de se comunicar. Não só com a Bíblia. Através do seu coração, Ele fala com você. Não é só na Bíblia. Ele se comunica com você através do seu coração. Ô apóstolo, mas eu não consigo ainda ouvir a voz de Deus dentro de mim. O que é que eu faço para ouvi-lo? Vou te ensinar agora e finalizo. Porque isso aqui é um fundamento de Deus. Procurar ouvir a voz dele com delicadeza. Se você não conseguir ouvir a voz dele, está perdido. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O que é que ouvir a voz de Deus? Quem quer ouvir aqui, levanta as mãos assim. Estão preparados mesmo para ouvir? Vocês querem ouvir a voz de Deus? Aleluia. Tem certeza que vocês querem ouvir a voz de Deus? Aleluia. Então vou te ensinar como é que vai ouvir a voz de Deus. Sabe que forma é que você vai ouvir a voz de Deus? Uma palavra chamada deserto. É lá que tu vai ouvir a voz de Deus. Ninguém quer, né? Quer não, né, pai? Quer não, né? Deserto. O deserto vai desbloquear para você ouvir a voz de Deus. É o deserto. É no deserto que Deus vai se comunicar com você. É um padrão bíblico. Só que nós, ser humano, é cheio de mimimi, de pegue e não me toque. A gente não quer deserto, não. A gente só quer bênção. A gente só quer vitória. Ninguém quer deserto. Sim ou não? É uma realidade dos dias de hoje. É por isso que muitos não saem do lugar. Porque não aprendeu ainda a reconhecer a voz de Deus e o que Deus fala na Bíblia. Para eu aprender a comunicar com Deus, eu tenho que ir para o deserto. Lá no deserto, Deus, Ele vai se apresentar a nós. E nós vai ouvir a voz de Deus. Agora, por que a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus no deserto e na bênção não ouve? Porque no deserto a gente está sensível. A gente está machucado. A gente está arrebentado. A gente está chorando. Aí a gente está atento ali, atento à voz de Deus. É justamente no deserto que você vai sentir e ouvir a voz de Deus. É lá que Ele vai se comunicar pela primeira vez com você. E você vai sentir Ele e vai reconhecer a voz dele. A daí em diante, toda vez que você ouvir a mesma voz que você ouviu lá no deserto, você vai dizer, não, esse é Deus, o mesmo Deus que estava lá no deserto comigo. É Ele. Glória a Jesus. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Vocês estão entendendo? Obrigado, Jesus.
obedecer a Deus, para ouvir a sua voz. Um belo dia, um jovem disse: pai, me dá parte do meu dinheiro, que eu vou me embora daqui. Eu não quero viver mais aqui. Me dê minha herança, porque eu vou me embora. Aí o pai dele disse: meu filho, não vá. Tu tem tudo aqui. Tu tem tudo de bom aqui. Nada te falta aqui. Não vá, meu filho. Só que o filho continuou insistindo: não, pai, eu vou. Eu quero ir. Me adiante, quero ir embora. O pai não insistiu mais. O pai disse: é isso que você quer? Já que você não está me ouvindo a voz do seu pai, vá. Tome aqui o dinheiro e vá. Aquele jovem pegou o dinheiro e foi para uma cidade longe. A Bíblia diz que ele gastou tudo que tinha, com meretriz, com prostitutas. Ele farrou com os amigos, gastou todo o seu dinheiro. Porque uma coisa, irmão, ele saiu de casa com dinheiro, com herança, mas saiu desobedecendo o papai. Não saiu honrando o papai. O papai disse: não vai. Ele disse: eu vou. Ele não obedeceu a voz do papai. Pegou o dinheiro e foi-se embora. Sem sabedoria. Aí o devorador veio, ó. Nhau. O dinheiro que era muito vira pouco, vira nada. Ele não teve sabedoria de fazer multiplicar aquele dinheiro. Ele não colocou num banco para multiplicar. Aleluia. O que foi que ele fez? Gastou tudo com os amigos. Fez farra com os amigos, sem imaginar a consequência que viria no outro dia. A Bíblia diz que ele gasta tudo que tem. Chegou o momento dele olhar para um lado, olhar para o outro, correr a mão nos bolsos, vazio. E ele disse: meu Deus, o dinheiro acabou. Aí foi procurar os colegas que estavam mais cedo. Os colegas viram as costas: não te conheço. Acabou o dinheiro? Pronto, não te conheço mais não. Não quero conta com você. Suma, desapareça, meu amigo. Mas rapaz, não quero saber. Suma. Desprezaram ele. Os amigos abandonou ele porque o dinheiro acabou. A Bíblia diz que ele agora começa a padecer de fome. A fome chega, ele tinha dinheiro para comer, o dinheiro acabou, a fome veio. E ele vai pedir ajuda nas portas. E ele bate nas portas. As portas estavam fechadas para ele. Quem não ouve a voz de Deus trilha em caminhos tortuosos. O pai disse: não vá. Ele disse: eu vou. O pai disse: fica. Ele disse: me dá logo o dinheiro, quero ir embora. Não ouviu a voz do pai. Esse pai aí é Deus. Ele não deu ouvido. Agora ele está na cidade grande, perecendo de fome, batendo nas portas, a porta fechada. Quando ele viu a barriga fazer e ficar tonto, mesmo antes: meu Deus, eu vou morrer aqui, eu vou perecer de fome. O que eu vou fazer? Nesse exato momento, o Deus eterno começou a se comunicar com ele. O filho pródigo começou a ouvir a voz de Deus agora. Ele está em pleno deserto. Ele está agora em deserto. Quando ele viu as portas fechar, quando ele viu os colegas abandonar ele, a mente dele se abriu para reconhecer o pai. Aí ele começou a dizer: rapaz, na casa do meu pai tem de tudo. Tem do bom e do melhor. Até os trabalhadores do meu pai comem bem. E eu aqui perecendo de fome. Ele veio reconhecer
reconhecer isso no deserto, o quanto ele tinha em casa. Quem sabe você tem tudo em casa e fica questionando, fica achando ruim, fica desperdiçando, jogando fora. Deus está falando com cada um de vocês nessa noite. Aleluia. Não seja como o filho pródigo. Glória a Jesus. Esse jovem se arrependeu de ter saído da casa do pai, mas precisou de um deserto para ele reconhecer o valor que ele tinha em casa. Você está questionando de algo, de coisa. Quem sabe você está precisando de um deserto para reconhecer. Quem sabe você não está valorizando a sua mãe. Você está precisando de um deserto para reconhecer ela. Quem sabe você não está reconhecendo o seu pai. Você está precisando de um deserto para reconhecer o valor de um pai e de uma mãe. Porque desde pequeno ela está lá suando, ela e o pai cuidando de você, comprando roupa, comprando leite, aleluia. Aí você cresce, fica com a rebeldia do inferno, do cão, e não quer obedecer mais os pais. Aí arruma alguém daí fora do mundo e vai, aí volta. Oh mãe, me recebe, mãe. Oh mãe, ele me bateu, ele me machucou, mãe. Oh mãe, me recebe de volta, mãe. Eu estou sofrendo, mãe. Mas a mamãe tinha falado antes. Mas precisa de um deserto para entender o valor que tem um pai e uma mãe. Aleluia. E papai e mamãe que está aqui nos ouvindo, ora a Deus, mas se quer ir para o deserto, deixa. Não fosse não, deixa, porque lá no deserto vai reconhecer. É lá. Vai aprender lá. Tu pode fazer isso. Tu vai se cansar de tanto dizer. Tu vai ficar rouca, vai perder a voz. Mas ele não vai te obedecer de jeito nenhum. Nada mais do que o deserto. O deserto vai ensinar o caminho certo para filhos rebeldes. Aleluia. É deserto. O deserto é escola de pessoas que não querem obedecer a voz de Deus. É deserto. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que ele tomou uma decisão e voltou para a casa do pai. E o pai estava o esperando. Glória a Jesus. O pai estava o esperando. Recebeu ele com um abraço, com um beijo, aleluia, e fez uma festa porque ele voltou. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aí Deus pega um vaso e disse: vaso, tu és o meu profeta, tu és o meu escolhido, vou te usar na terra, tu vai fazer a minha vontade. Aí o vaso diz que: eis aqui, Senhor, eis aqui para fazer a tua vontade. Aí Deus disse: pronto, está disposto? Estou pronto. Vai na grande Nínive e prega contra ela. Aí quando Jonas ouviu que era para ele pregar contra a cidade que ele odiava, contra a cidade que ele detestava, ele disse: eu não vou obedecer a Deus. Eu vou para Nínive, vou para Tarsis. Deus mandou ele para onde? Nínive. E ele desviou o caminho para onde? Será que ele está sendo um filho reto, temente a Deus, ou um filho pródigo, desobediente? A primeira missão do homem, rapaz, a primeira missão do profeta, ele desobedece a Deus só por causa do seu eu, só por causa do seu coração. Tem um bocado de gente orgulhosa, e Deus sempre está provando você, e você não está passando no teste de Deus por causa do teu eu.
Deus, ele prova o filho que ama. Tem muitos que Deus está desaprovando. Aleluia. Porque na hora do deserto, Deus fica decepcionado com você. Deus ficou decepcionado com Jonas. Ele vai, entra no porão. Eu estou chegando no final. Ele entra no porão e chega lá, se esconde. Aquele navio em pleno alto mar. De repente vem um vento. O vento sacudiu aquelas águas de um modo que queria partir aquele navio. Os marinheiros ficaram preocupados. Isso, o que é que está acontecendo? Que tempestade é essa? Que vento é esse? Vamos morrer. Pegaram as cargas do navio e lançaram fora para deixar o navio mais leve. Ei, por causa de alguém no porão na sua vida, você vai ter percas. Cuidado com quem está no porão da tua casa. Fala para seu irmão aí, vai. Cuidado com quem está no porão da sua casa. Quem é essas pessoas? Pessoas que você não conhece e bota dentro da sua casa. Irmãos que você não conhece, que vem de lá e vem de não sei da onde, batendo nas tuas costas. Pare o Senhor, irmão, e não sei o que. Aí chega todo bonitinho, com pinta de crente, mas é um lobo. Aí tu se empolga todo. Vai, vem aqui, dorme aqui, vamos tomar café. Aí se empolga. Tu tá botando o Jonas dentro da tua casa. Aí daqui a pouco, marido, tu coloca o Jonas na tua casa. Aí o Jonas tá de olho na tua esposa. Aí o Jonas tá de olho nos teus bens. Aí tu começa a perder. Aí tu começa a perecer. Aí fica perguntando, meu Deus, o que é que está acontecendo? Depois que esse homem chegou aqui, tudo começou a desandar. É o Jonas que está no porão. Depois que Jonas chegou, os marinheiros começaram a ter percas. E sem saber o que estava acontecendo, era Jonas no porão. Assim é nas nossas vidas. Se está acontecendo algumas percas na tua vida, dê uma olhadinha direito na tua casa, na tua vida, para ver se não tem algum Jonas por lá. Às vezes tem algum Jonas que está tão perto de você, você não abriu ainda a mente para entender. O Jonas pode ser uma irmã, o Jonas pode ser um irmão. Você sabia disso? E outro detalhe, não precisa vir de longe não, de perto mesmo. De perto mesmo. A Bíblia diz, orai e vigiai o tempo todo. Glória a Jesus. Aleluia. Amizade demais só traz problema. Glória a Jesus. Só traz contento. Aí, ó, na hora de acabar com isso. Aleluia. Glória a Jesus. 7 igrejas. Eu tomei conta para a honra e glória do Senhor. Entre a Deus e Amor e a Assembleia de Deus. Eu tenho um pouco de experiência com gente, com pessoas. Eu e minha esposa, a gente já sofreu muito, labutando com gente, ainda sofre até hoje, porque a gente continua labutando com gente. É gente de todo tipo. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Um tem uma natureza, outro tem outra natureza. Então tem que saber labutar com as pessoas. Não é fácil ser o líder. Tem que ter Deus na vida para poder estar ajudando cada um deles, porque cada um tem uma natureza diferente da outra. Aleluia. Não é fácil para o pastor labutar com tanta gente. Com cada um tem um jeito. Tem um que é mais agressivo. Eu vou dizer mesmo. Eu vou falar para o pastor assim, assim, assim mesmo. Ele vai me ouvir hoje. Tem gente que é assim, que quer até bater no pastor. Mas tem outro que não. Vai chorar. É mais sensível. Não diz nada, mas vai chorar. Então cada um tem uma natureza diferente. E o pastor precisa aprender a labutar com todos isso. Glória a Jesus, o Rei da Glória. E o que mais que eu vi, irmão, que traz contenda, que nesse ministério eu não quero. Desde que eu abri, que eu venho falando sobre isso. Aleluia. É contenda. Eu já
passei ministério que era uma contenda atrás da outra. Coisa do cão, do diabo. Ia pro culto na festividade, as irmãs tudo bonitinha, com os tamancos chegar brilhando, tudo cantando, oh, glória, mais uma intrigada com outra no grupo, de mal, com carão, e tá lá, glória a Deus, aleluia, Jesus está vindo, irmão. Uma falsidade do inferno. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Você acha que Deus quer isso? Claro que não. É por isso que a igreja está assim desse modo, no mundo inteiro. É as contendas, é a discórdia um com o outro, a bate-boca, a picuinha. Aleluia. Ao invés de você se juntar para ler a Bíblia, para falar de Deus, não. Você vai se juntar para falar do culto. Ah, o culto foi assim. Ah, olha, eu não gostei daquilo que o pastor falou. Eu não me agradei, minha irmã. O senhor, era para eu sair da igreja. Eu não gostei, não. É assim. Ou você gostando, não, é a palavra de Deus. Aleluia. Mas é assim. E a gente precisa parar com isso. Enquanto você viver essa vida assim, você vai ver uma vida miserável. Nada vai fluir na sua vida se você continuar desse jeito, com o espírito de contenda, com o espírito de conversa. Basta se encostar de uma da irmã, já vai falar mal dos outros. Tu acha que Deus está se agradando disso? Rapaz, encosta de um da sua irmã, vai falar um pouquinho de Deus, conta as experiências, para trazer edificação uma para a outra. Mas tu se encosta para falar mal do pastor, tu se encosta para falar mal da irmã na igreja, e fulana foi assim, tu viu? E não sei o que. E aí começa, e o diabo ali, vai, continua. O diabo, vai, continua. E Deus, o Espírito Santo, do outro lado, as lágrimas rolando, chorando. Ele chora quando a gente faz coisa errada. O diabo do outro lado aplaudindo o que tu está fazendo, e o Espírito Santo do outro lado chorando. É assim que acontece. E você não está nem aí com o Espírito Santo. E persiste dar lugar ao diabo. Não dê não, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Se você é uma mulher de Deus, se você é uma mulher de Deus, não aceite isso na sua vida. Eu não aceito. A minha esposa não aceita. Todos os obreiros lá já falei, eu não quero. Se chegar algum irmão, chegar alguém para falar um com o outro de qualquer coisa de contenda, tem que repreender na hora. Na hora. E eu já orientei os obreiros, ó, se falar dos pastores ou de alguém, na hora, traga essa pessoa até a mim. Na hora, falou mal do pastor, falou mal disso aqui, vem aqui, minha irmã, vamos aqui conversar com o apóstolo. Vamos aqui conversar com o pastor, traz. Nunca mais a pessoa vai fazer isso. Agora, se você continua alimentando, essa conversa vai dar contenda, vai dar problema, vai dar briga, vai dar discórdia, gente vai sair da igreja. Se você continuar em manter com isso. Então aprenda a obedecer a voz de Deus. Aprenda a obedecer a voz de Deus. Aleluia. Glória. Hoje eu encontrei um irmão na rua e eu disse para ele assim: aí rapaz, nunca mais foi lá na igreja, sumiu. Aí ele balançou a cabeça assim, Aí antes dele falar eu já falei tudo. Eu já falei tudo. Eu disse: tu não está indo para a igreja, é porque tu está com intriga com alguns irmãos lá na igreja. Aí ele disse: é mesmo, apóstolo, é mesmo. Não precisa nem eu dizer que o senhor está dizendo tudo. Aí eu disse para ele: quer dizer que tu vai deixar de ir para a igreja por causa dos outros? Quem vai te dar a tua salvação é os outros? Quem vai te dar a salvação é Deus. Eu disse para ele: é melhor tu ir buscar a Deus na casa do Senhor. Porque se tu para de vir para a igreja, tu vai se esfriar. A palavra de Deus aqui na Bíblia, ela diz para nós congregar. Está escrito: congregai-vos na casa de oração. Porque isso aqui nos traz paz, alegria e fortalecimento.
Jesus disse: onde está um ou dois ou três reunidos, Ele está presente. Então Ele está aqui. Olha quantos tem aqui. Então o congregar é isso. Observe que quando a gente para de congregar, vem esfriamento ou não vem? Vem esfriamento. Então, amado, entre no padrão de Deus. Não importe quem está gostando, quem não esteja gostando. Você precisa se encaixar no padrão de Deus. Aleluia. Você precisa se encaixar. Para de besteira. Para de mimimi, de pega e me toca. E venha adorar o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Ah, pastor, estou finalizando, aguenta aí. É o Espírito Santo me usando. Ah, pastor, mas eu não consigo, pastor. Eu chego na igreja, eu só vejo coisa errada. Eu vejo um bocado de coisa errada. É engraçado, né? Que ela não consegue ver Deus. Deus ela não consegue ver de jeito nenhum. Mas coisas erradas você vê. Aí o membro da igreja diz: pastor, vou sair da igreja. Por quê? Pastor, você serve para o senhor. A sua igreja tem um bocado de coisa errada. Como assim, velho? Pastor, eu chego na igreja, eu vejo um falando uma coisa, eu vejo outro. Tudo errado, pastor. Eu não vou ficar na sua igreja, não. Eu vou para a igreja do irmão tal. Aí o pastor disse: está certo, meu. Agora vem aqui no domingo, último culto. Vem aqui agradecer aos irmãos. E o senhor pode ir para outra igreja. Aí no domingo ele veio. Aí o pastor chamou ele na frente, achando que ele ia despedir da igreja dos irmãos. O pastor disse: vem cá, meu irmão. O irmão disse que vai sair da igreja. Aí ele veio, todo empolgado. O pastor pegou um copo de água. Aleluia. Transbordando. Vou botar aqui, vai molhar. Mas depois enxuga. O pastor pegou um copo de água assim, ó, transbordando. E disse para ele: ô irmão Ramundo, eu vou lhe pedir uma coisa antes do senhor falar com os irmãos. Eu queria lhe dar esse copo de água. Não derrame. O senhor vai dar 3 voltas aí na igreja sem derramar uma gota desta água. O senhor pode fazer isso? Ele disse: posso, pastor. É estranho, mas eu posso. Ele disse: pronto, pega esse copo de água. Não derrame uma gota. É algo de Deus na sua vida. Não derrame uma gota. Pronto. Ele pegou essa água e foi, ó. Aí rodeando a igreja e olhando para o copo de água. Não pode derramar. E ele foi. E ele foi com um copo de água na mão e olhando para o copo de água. Ele deu 3 voltas sobre a igreja e chegou de junto do pastor. E aí o pastor disse: e aí, derramou? Ele disse: não. Derramou não, pastor, porque eu estava, ó, ligado na água. Aí o pastor disse: nessas 3 voltas que tu deu na igreja, tu viu algum problema? Tu conseguiu enxergar alguma coisa errada na igreja? Aí ele ficou sem graça. Aí ele disse: é, pastor, não vi não. Aí o pastor disse: sabe por que tu não viu? Porque os teus olhos estavam na água. Se tu estiver dentro da igreja com os olhos em Jesus, tu não vai ver problema de ninguém. Aqui está o segredo de você permanecer congregando em qualquer igreja. Porque aonde tu for vai ter problema, porque o problema não é a igreja, o problema é você. Agora, se você for congregar dentro de qualquer igreja e os teus olhos for fixos em Jesus Cristo, tu não vai ver problema nenhum. Mas se você não colocar os teus olhos em Cristo, tu vai ver problema mesmo. Porque nós somos ser humano, nós somos pecador. E vai ter sempre. Mas se você fixar os olhos em Jesus Cristo, você vai crescer espiritualmente. As coisas vão fluir na tua vida. E você vai congregar do modo que Jesus quer que você congregue. Aleluia. Quem está entendendo aqui? Quem toma posse aqui dessa palavra nessa noite? Tome posse. Tome posse, porque é decidido. A sua vida não caminha. Enquanto você é humilde para reconhecer a voz de Deus,
você vai continuar perecendo. Você vai continuar no deserto até discernir a voz de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aí o homem disse assim, ó: tá com teus deuses aí. Invocaram o dia todo os deuses dele para descer fogo do céu, e nada de fogo desceu. Aí quando chegou na vez dele, de Elias, Elias arrumou o altar, colocou lenha, colocou água, colocou pedra, simplesmente ergueu as mãos, orou a Deus, disse: Deus, envia um fogo para todos saber que o Senhor é Deus em Israel. Quando ele terminou de falar aquilo, o fogo veio. Elias não fez muita coisa, só consertou o altar. Quer que o fogo de Deus desça na tua vida? Conserte o altar. Não é esse aqui não, é o teu altar. Põe lenha, põe pedras, põe água e conserte a sua vida diante de Deus, para esse fogo permanecer aceso nesse altar. O fogo desceu. Depois daquilo ali, o nome do Senhor foi glorificado. Jezabel ficou indignada e disse: eu vou matar todo mundo, vou acabar com os profetas tudo. Mandou a ordem: onde tiver um profeta, mate. A notícia chegou para Elias: Elias, Jezabel matou todos os profetas, só sobrou você. Elias se desanimou, ficou triste, ficou abatido e fugiu para o deserto. Correu para o deserto com medo de Jezabel. E lá no deserto ele estava tão agoniado, tão triste, que o espírito da depressão pegou ele. Ele entrou em depressão. E lá no deserto ele se deita debaixo de um pé de zimbro. E naquele pé de zimbro ele pede a morte. Quem perde a morte porque está com depressão? Quer morrer. Mas Jesus quer dar vida. Ele pediu a morte debaixo do pé de zimbro. Aí Deus envia anjos com pão e água para alimentar. E o anjo alimentou ele e disse: levanta, Elias, que longa a tua caminhada. Aí ele, em pleno deserto, Jailton, olha que coisa. Um coração arrebentado, porque perdeu os companheiros. E ainda com medo. Ele passou 40 dias, 40 noites jejuando em pleno deserto. E foi se esconder dentro de uma caverna. Agora jejuou 40 dias, 40 noites só para se esconder. Com medo. Lá na caverna, desesperado, o diabo sempre, pastor Gilvano, sempre nos momentos difíceis que a gente está passando, o diabo sempre quer aproveitar para tentar nos enganar. O diabo viu que Elias estava sensível, aí vai lá e se comunica com a voz com Elias. O diabo foi lá falar com Elias. Só que o diabo imitou a voz de Deus para tentar enganar Elias. Só que Elias percebeu que não era Deus. Veio terremoto, veio vento, veio voz. E ele disse: não, esse aí não é a voz do meu Deus. Quando Elias repreendeu, a Bíblia diz que veio uma voz suave e mansa, falando com ele: o que está fazendo aí, Elias? Quando Deus pergunta isso para Elias, porque não era da vontade de Deus ele estar na caverna. Não foi Deus que mandou ele para a caverna. Por que ele perguntou: o que é que está fazendo aí, Elias? Neste lugar? Como disseste, aí não é teu lugar. Aí, Elias, levanta-te. Porque tem uma missão. Precisa ungir algumas pessoas que eu escolhi. E aproveite e passe de uma fazenda. Tem um homem baixinho, meio calvo, o nome dele é Eliseu.
Quando chegar perto dele, pega a tua capa e lança sobre ele, que ele vai entender. Ele é meu escolhido para ficar no teu lugar. É duro, né? Aí sabe o que é que Deus fez, Giovana? Está escrito. Aí Deus disse, ó, saia da caverna e volte pelo mesmo caminho. O caminho que ele estava fugindo de medo, Deus disse, volte pelo mesmo caminho. Aleluia. Ele podia dizer, não, Senhor, se eu voltar eu vou morrer. A mulher quer me matar. Mas Deus está dizendo, volte pelo mesmo caminho. Como dissesse assim, eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Como disse assim, Elias, não tenha medo, eu estou contigo. Obedeça e vá. Ele teve que voltar pelo mesmo caminho, pelo mesmo deserto. Aleluia. Não foi fácil para Elias, mas ele obedeceu a voz de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Não tenha medo das armadilhas que o diabo quer fazer na sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo da depressão. Não tenha medo das enfermidades que vêm sobre você. Não tenha medo, porque Deus vai enviar anjo com pão e água para te servir. Aleluia. Glória a Jesus. Aqueles que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Teremos que confiar nesse Deus, acreditar em meio à circunstância da vida, mas nós temos que confiar e acreditar nele. Aleluia. Mesmo que o caminho pareça ser tortuoso, mas o Senhor está contigo neste caminho. O Senhor não vai te desamparar. O tempo todo Ele vai cuidar de você. E se você for um filho obediente, temente a Ele, Ele vai te honrar em tudo, em todas as coisas. Não vai te faltar o pão, não vai te faltar a água. Todavia, o Senhor, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Aplauda o Senhor Jesus, essa foi a palavra. Aleluia. Esta foi a palavra nessa noite. Glória a Jesus.